Muito bem, meu bom dia a todos, a todas e a todos. Vou pedir àqueles que, obviamente, que puderem, né, me fariam um enorme favor, bem como aos demais, acionar as câmeras. Isso facilita muito a aula, né? Então, por favor, é algo que se torna, né, na medida do possível, óbvio, necessário. Ingressaremos hoje no tema jurisdição. E a primeira coisa que eu preciso é dar um aviso a vocês. São 7h01 do dia 29 de setembro de 2021. Nós estamos na nossa 8ª atividade síncrona. Estamos em dia com o desenvolvimento dos nossos trabalhos, né, de acordo com o plano de ensino que foi apresentado. E hoje, especialmente, em razão de eu não poder ter tido a opção de marcação de outro horário, eu tenho uma consulta médica que vai me obrigar a encerrar a atividade aqui 1 minuto ou 2 antes das 8, né, que é o tempo que eu calculei para chegar, porque aqui mesmo no Itaigara é perto, então eu posso deixar para chegar no horário mais próximo, mas encerraremos nossa atividade hoje, 8h, 7h59, mais ou menos isso. Bom, o tema jurisdição, obviamente, né, pelo quanto já foi dito até hoje aqui, nesses contatos entre nós, é de suma importância. Não à toa, integra o programa de uma disciplina como teoria geral do processo. O que eu pretendo, nesse primeiro momento, é fazer com que vocês, primeiro, entrem em contato com o assunto à luz daquilo que já integra a experiência de vocês mesmos, como pessoas da vida, independentemente de se tratarem de acadêmicos de direito, e como acadêmicos de direito. Então, sem que, nessa primeira abordagem, estejamos diante de uma situação em que o tema será, e será, no nosso próximo contato, abordado detalhadamente. É importante que se perceba que a análise técnica da jurisdição, da atividade jurisdicional, ela apenas complementa aquilo que já sabemos. Ou sabemos porque a vida nos ensinou, independentemente de sermos acadêmicos de direito, porque lemos jornais, porque conversamos com as pessoas, porque pensamos a respeito daquilo com o que somos postos em contato como pessoas na vida, seja como acadêmicos de direito, mas ainda sem chegar àquele acadêmico que está estudando teoria geral do processo. Vocês já viram esse slide aqui. Esse slide lhes foi apresentado no começo do curso, ainda no primeiro ou segundo dia de atividade síncrona nossa, com o objetivo de chamar a atenção de vocês para aspectos fundamentais para a compreensão do fenômeno jurídico na contemporaneidade. Nós temos uma noção do que seja a atividade jurisdicional. Nós temos a noção de que essa atividade jurisdicional é desempenhada, em regra, pelo Poder Judiciário. Já lhes foi dito aqui, no curso das nossas aulas, que também existe uma atividade jurisdicional que é desenvolvida por meio de pessoas que não integram o Poder Judiciário. É uma atividade privada, é uma jurisdição que não é a estatal, é a jurisdição arbitral. O árbitro também exerce a jurisdição. Muito bem. Isso nós já vimos. Isso vocês já sabem. E não é necessário ser sequer acadêmico de direito para saber que o Poder Judiciário exerce algo chamado jurisdição, tem uma atividade jurisdicional, e uma pessoa bem informada sabe que uma causa, dependendo das suas características, tanto pode ser levada para apreciação pelo Poder Judiciário,
como, desde que os envolvidos assim o desejem, pode ser levada para apreciação por um árbitro, escolhido pelos próprios envolvidos. Isso é do conhecimento da vida, do conhecimento geral. Vamos pensar na atividade desempenhada por esse sujeito. Esse sujeito a quem foi entregue um litígio para ser resolvido. Independentemente de tratar-se esse sujeito de um órgão julgador do Poder Judiciário, ou de um árbitro, ou de um tribunal arbitral, porque pode ser que os envolvidos na situação resolvam levar a matéria para apreciação não por um árbitro, elejam um conjunto de árbitros que formarão um tribunal arbitral. Cuidado, porque está habituado com a ideia de que tribunal é sempre um grau superior ao juízo singular. Isso não se dá no juízo arbitral. O tribunal arbitral é uma opção. Se as pessoas envolvidas na situação resolvem eleger um árbitro, será um julgador só. Se resolvem compor um tribunal arbitral, ou seja, eleger diversos árbitros para que as questões sejam resolvidas em colegiado, é a mesma coisa, só que com mais de uma pessoa atuando. O tribunal não tem nada a ver com o segundo grau de árbitro, tribunal arbitral, o que não acontece no Poder Judiciário. Isso aí, com o tempo, vocês vão ver com mais detalhe. Mas quem exerce a atividade jurisdicional, trate-se de um órgão do Poder Judiciário, trate-se de um juízo arbitral, que, como eu disse, tanto pode ser um árbitro como pode ser um tribunal arbitral, que exerce essa atividade, uma vez esse sujeito posto em contato com o litígio, qual é o raciocínio lógico que ele vai fazer? Ele vai, olha como a gente começa a invocar agora alguns conceitos que já foram postos aqui. Ele vai olhar para o direito positivo, para todo o conjunto normativo vigente naquele momento e naquele espaço geográfico. Ele vai olhar para esse conjunto normativo, não olha para o conjunto normativo misturado com o próprio conjunto, porque a ideia que eu trouxe até na aula passada de uma piscina de bolinhas, ela bem representa. Se você estiver mergulhado na piscina de bolinhas, você não vai enxergar todas as bolinhas. O cientista do direito, ele se posta num andar superior e olha para todo o conjunto normativo que integra aquele direito positivo. E vai em busca, mediante uma análise coerente desse conjunto orgânico que ali está, como se você estivesse a olhar uma piscina de bolinhas por cima, ele vai identificar qual é a norma que deve ser aplicada naquela situação fática que foi posta sob a apreciação dele. A identificação dessa norma, vamos buscando ideias dentro do que já foi dito aqui. A identificação dessa norma, ela pode se dar porque esse sujeito incumbido de julgar identificou um texto normativo do qual se extrai com facilidade aquela norma que é aplicável ao caso concreto, ou ele não achou uma norma extraível de um textinho, prontinho, boazinha, bonitinha para ser aplicada. Ele precisou fazer uma análise do sistema jurídico e extrair do sistema jurídico uma norma que, para ser extraída, necessita de se visitar diversos textos normativos, ou até todo o conjunto normativo é que faz com que você perceba a existência dessa norma, sem existir um texto específico ou mesmo um pequeno conjunto de textos que lhe permita extrair essa norma. O fato é que quem quer que seja esse sujeito, ele vai olhar para o conjunto normativo, para o direito positivo, e buscar ali identificar qual é a norma que será aplicável naquele caso específico que está sob a apreciação dele, para resolver aquela específica questão. Isso que eu estou fazendo, meus queridos, todos nós fazemos o tempo inteiro.
em qualquer situação da vida. Nós somos instados em casa as situações comuns. Não estou falando do direito, não. Você vai se deparar com uma situação em que você vai falar assim, não, nesse caso aqui, o que é que eu tenho que fazer? Você vive, por exemplo, num condomínio, não é difícil um condomínio de apartamentos? Você sabe, por exemplo, que vamos imaginar que haja uma proibição de que cachorro seja transportado no elevador social. Quando você faz a opção pelo elevador de serviço, você está dizendo, eu estou com um cachorro aqui agora. É uma situação fática. Vou pelo elevador de serviço ou pelo elevador social, você vai buscar a norma. A norma diz só pelo elevador de serviço, então você vai pelo elevador de serviço. É da vida. Não há qualquer mistério nisso. É importante que vocês percebam que vocês fizeram uma opção profissional para ganhar dinheiro, ganhar a vida, exercitando a atividade que todo mundo exercita. Só que vocês a exercitarão, trabalharão com essa atividade, seja prestando a jurisdição, seja pedindo a jurisdição, seja auxiliando o órgão que presta a jurisdição, não importa. Vocês estarão no bolo desse contexto aí de maneira técnica. E como atuarão de maneira técnica, precisam se preparar, ter conhecimento técnico, ter responsabilidade. Afinal de contas, estão pretendendo ganhar a vida com isso. Então, quando eu digo aqui a atividade jurisdicional ela é similar a qualquer situação da vida em que você é instado a identificar qual é a norma que deve ser aplicada no caso concreto, é a mais absoluta verdade. O que a gente precisa é encher isso aí agora de um conjunto de dados que vai dar substância a esse conhecimento de modo a torná-lo técnico, certo? Então, percebam bem, essa atividade que esse sujeito desempenhará, buscando identificar no conjunto que integra o direito positivo, qual é a norma aplicável ao caso concreto, não é uma atividade que prescinda, ou seja, que não necessite de raciocínio. Necessita de raciocínio. É fruto de uma criatividade. Criatividade no sentido de se exigir um raciocínio. Se você não raciocina, você não vai encontrar qual é a norma aplicável. Daí dizer-se que a atividade jurisdicional, há sempre um papel criativo. Criativo, não no sentido de criar a norma, porque a norma pré-existe no sistema. Criativo, no sentido de desempenhar uma atividade intelectual para identificar qual é essa norma. Muitas vezes a identificação dessa norma se dá de forma simples, mediante a visita a um único texto normativo. Aí você precisou apenas de um mecanismo de subsunção. O aspecto fático se subsome, o verbo é subsumir, portanto, se conjuga exatamente como se conjuga o verbo sumir. As pessoas falam muito subsume, se conjuga como o verbo sumir. Então, aquela situação fática, você vai constatar que existe um texto normativo do qual você extrai a norma, uma norma que você olha para ela e constata que a situação fática que está nas suas mãos se subsome àquela previsão normativa. Eu tenho uma atividade criativa, mas simples. É um caso em que há subsunção. Mas se o exercício intelectual é maior, se eu não encontro a norma extraível daquele textinho bonitinho que eu vou aplicar naquela situação concreta, eu não vou resolver o assunto mediante uma subsunção. Eu vou resolver mediante a concretização de uma norma. Como a concretização, falou? Pô, veja só, se não há um texto e eu vou identificar a norma, mesmo não havendo texto, ou vou identificá-la a partir de um conjunto de textos, eu vou concretizar essa norma. Enquanto que na subsunção ela está, entre aspas, concretizada num texto normativo. Num quadro em que eu não tenho um texto normativo prontinho, eu vou concretizar a norma mediante uma análise do sistema jurídico, do direito positivo. Então, essa atividade criativa, seja de subsunção, mais simples,
seja de concretização, exige um pouco mais de empenho, ela é da natureza da atividade jurisdicional. Há sempre um papel criativo. E percebam agora uma coisa. Nesse papel criativo, o que o sujeito incumbido de prestar a jurisdição faz é identificar a norma ou conjunto normativo aplicável ao caso concreto. Por quê? Porque aquele caso concreto tem uma base fática e, sobre essa base fática, entende esse sujeito que está julgando o caso concreto, é aplicável essa norma ou esse conjunto normativo. O que conduz esse sujeito a, diante de todas as situações em que a base fática for similar, ele irá aplicar essa mesma norma ou esse mesmo conjunto normativo. Portanto, vamos falar só norma, só para facilitar, mas na cabeça de vocês, admitam que pode ser um conjunto de normas, um conjunto normativo. Então, essa norma que ele identificou como sendo aplicável ao caso concreto é uma norma geral, aplicável a tantos casos concretos similares quanto surjam. Portanto, esse papel criativo, o exercício desse papel criativo, resulta na identificação de uma norma geral que será aplicada no caso concreto. Existe uma expressão com a qual vocês podem se deparar, que é norma geral do caso concreto. Não gosto muito dessa expressão, porque, ao mesmo tempo que fala em geral, afunila para o caso concreto. É a norma geral, o do, pense assim, aplicável ao caso concreto. E ela será aplicável em tantos casos concretos similares a esses quanto surjam. Quando eu digo similares, estou aludindo a uma base fática similar. Alguma dúvida até aí? Eu estou sendo assim bem cuidadoso, porque eu só estou dando um banho técnico naquilo que eu já falei. Nada aqui é diferente de você escolher um elevador de serviço ou social para descer com o seu pet. Nada. Vamos lá. Então, fruto dessa atividade criativa, desse papel criativo, é a identificação dessa norma geral, que deverá ser aplicada no caso concreto. No caso do PET, suponha que você seja o síndico do prédio. E aí o porteiro lhe traz a notícia de que o morador tal está atuando dessa maneira, X ou Y, e você então vai verificar se essa atuação desse morador é correta ou não. Como é que você vai fazer? Qual é o caso concreto? Um morador tal desceu no elevador com PET. Desceu por onde? Elevador social de serviço social. Você vai aplicar a norma, não é adequado isso. Serviço, não, está tudo em paz. Perfeito, a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Veja só. Aí, quando se aplica, identificou a norma geral aplicável ao caso concreto, e ela é geral, porque é aplicável a tantos casos concretos similares quanto surjam. Aí eu aplico a norma no caso concreto. Quando eu aplico a norma no caso concreto, eu chego a uma conclusão. Uma conclusão. Caso concreto, uma pessoa leva ao Poder Judiciário uma causa dizendo que outra pessoa praticou o ato X, causando a essa primeira pessoa uma lesão no seu patrimônio material, e ela pede uma indenização. Então, o órgão julgador vai examinar aquele caso, vai identificar a norma e vai concluir se é ou não é situação que conduza à imposição à parte ré, porque foi o primeiro que provocou o autor, a imposição à parte ré da obrigação de indenizar. Então, A litiga com B. Antônio litiga com Bernardo. Antônio vai ao Poder Judiciário e pede ao Poder Judiciário que reconheça que, tendo em vista que Bernardo praticou o ato X lesivo ao patrimônio material dele, Antônio pede ao Poder Judiciário que impõe a Bernardo a obrigação de pagar a ele, Antônio, a quantia de R$100 mil. Ele tentou cobrar de Bernardo. Bernardo disse que não se achava devedor,
Então, ele vai ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário obrigue Bernardo a pagar. Primeiro, o Poder Judiciário vai precisar reconhecer que Bernardo deve a ele R$ 100.000. Então, posta a matéria fática, esse sujeito, esse órgão julgador, consulta o direito positivo, identifica a norma aplicável ao caso, identificou a norma geral e extrai a conclusão. Vamos imaginar que, nesse caso, o órgão julgador chegue à conclusão de que, de fato, aquele ato praticado por Bernardo foi lesivo ao patrimônio material de Antônio e Antônio deve ser indenizado. Pronto. Em razão do que, olha a conclusão agora, deve ser imposta a Bernardo a obrigação de pagar a Antônio a quantia de R$ 100.000. Então, diante da base fática, foi buscada no sistema, mediante um papel criativo, intelectual, a norma aplicável ao caso concreto. Essa norma é uma norma geral, deverá ser aplicada, pois, em tantos casos concretos similares quanto surjam, e essa pessoa, esse julgador, agora extrai, a partir da aplicação da norma no caso concreto, a conclusão. Qual é a conclusão no caso concreto? Bernardo deve pagar a Antônia a quantia de R$ 100.000. Quando esse órgão julgador diz assim, diante do exposto, acolho o pedido foi formulado pelo autor, para o fim de impor ao réu, o réu é Bernardo, a obrigação de pagar ao autor, o autor é o autor, no caso nosso, Antônio, a quantia de R$ 100.000, esse órgão julgador criou uma norma que vai reger a vida desses dois agora. É uma norma. A norma segundo a qual Bernardo tem que pagar a Antônio R$ 100.000. Isso é uma norma. Mas essa norma não é uma norma geral. Ela é uma norma individualizada para ser aplicada naquele caso específico em que Antônio litiga com Bernardo. Daí você perceber que nessa atividade desempenhada pelo órgão julgador, mediante esse papel criativo, há a identificação de uma norma geral aplicável àquele caso concreto, bem como a todos os casos concretos similares que surgirem, e há, a partir dessa aplicação, a extração de uma norma individualizada. Há aí duas normas. Percebo que há duas normas? A norma geral aplicável ao caso concreto e a norma individualizada do caso concreto. A norma individualizada é: Bernardo deve pagar a Antônio R$ 100.000. Então, esse papel desempenhado por esse órgão julgador é, ao lado de criativo, normativo. Há um papel criativo e há um papel normativo. Dentro desse papel normativo, destaque-se a identificação da norma geral aplicável ao caso concreto, que é aquilo para o que se usa a expressão que eu não gosto, norma geral do caso concreto, lê-se norma geral aplicável ao caso concreto, bem como a norma individualizada, aí sim, do caso concreto. É a norma que é produto da aplicação, no caso concreto, da norma geral. Se eu chegar para vocês e dizer assim, olha, meus queridos, a atividade jurisdicional consiste na identificação de uma norma geral que será aplicável ao caso concreto, e uma vez aplicada essa norma geral ao caso concreto, extrai-se a norma individualizada do caso concreto. Complica tudo. Complica tudo. Mas vocês podem perceber que eu posso agora dizer essa frase para vocês, e vocês vão perceber que isso é da vida. Não tem nenhuma especificidade disso. Né? A especificidade está quando esse sujeito aí é um sujeito ao qual é outorgado um poder. Então, o que ele disser vai prevalecer, aí é outra coisa. Assume outras características, mas a estrutura é absolutamente comum. Vocês já viram esses slides também. A gente viu que onde quer que exista um sujeito, uma pessoa humana, porque as pessoas formais, as pessoas jurídicas, mesmo os entes despersonalizados, eles atuam por meio de pessoas humanas, não tem como não ter uma pessoa humana por trás. Então, onde quer que exista um sujeito, esse sujeito será uma pessoa humana, esse sujeito estará sempre manifestando interesse em relação a determinado bem da vida. E, nesse sentido, o interesse é a posição favorável de alguém em relação a determinado bem da vida. Vimos, portanto, que, constatada a existência
de uma posição favorável de alguém em relação a determinado bem da vida, eu tenho um interesse, há, pois, um sujeito do interesse e há um objeto desse mesmo interesse. O sujeito é o que manifesta a posição favorável e o objeto é aquilo em relação a que a posição favorável é manifestada. Está representado por uma caixa. Poderia ser uma pessoa. Como assim? Vamos supor que o que esteja na disputa seja a guarda de um incapaz. O objeto do interesse é o incapaz. É manter consigo a guarda do incapaz. Certo? Então, eu tenho aí sujeito de interesse e objeto do interesse. Vimos que a agregação de pessoas humanas, o que é inevitável, implicará sempre a agregação de interesses. Interesses se aproximam. Onde tem pessoas humanas, tem interesse. Se eu junto pessoas humanas, eu junto diversos interesses. Surgindo aí a possibilidade, que começa a nos interessar agora, de mais de um sujeito manifestar interesse num único bem da vida. E esse bem da vida não ser suficiente para atender às necessidades de tantos quantos nele manifestam essa posição favorável. Eu tenho, então, aí um quadro de conflito de interesses. Quadro, pois, de conflito de interesses. Deixa eu ver aqui a questão do slide. Bom, nesse quadro de conflito de interesses, a gente vai identificar dois sujeitos, mais de um sujeito, e um bem da vida que não é suficiente para atender às necessidades de tantos sujeitos quanto nele, bem da vida, de tantos sujeitos quanto nele, bem da vida, é manifestado esse interesse. Desse quadro aí, a gente percebe que o conflito de interesses é um conflito entre sujeitos. É o que nos interessa no direito. O direito envolve sempre uma relação intersubjetiva. Ninguém tem direito sozinho. Né? Eu assisti recentemente o filme O Náufrago. E não sei se vocês conhecem a história, com Tom Hanks. Muito bom o filme. É um náufrago, ele dá um acidente de avião, ele vai parar numa ilha, à semelhança de Robinson Crusoe. Só que lá não tem sexta-feira, lá é ele sozinho. Onde quer que ele esteja, ele vai manifestar interesse em relação a determinado bem da vida, vai pegar o bem da vida. Agora, se surge outra pessoa, bom, aí as atitudes dele já passam a ter uma possibilidade de interferir na esfera do outro. Aí você tem uma situação de intersubjetividade. Entre subjetividade, subjeto, sujeito. Então, o conflito de interesses é um conflito entre sujeitos. É um conflito intersubjetivo. Daí falar-se num conflito intersubjetivo de interesses. Olha que expressão pomposa, que não tem nada demais, mas é bonita, né? Um conflito intersubjetivo de interesses. Não passa de um conflito de interesses envolvendo sujeitos, como todo conflito de interesses será. Bom, eu tenho, a essa altura, lembre-se do caso de Antônio com Bernardo, eu terei, nas situações em que o bem da vida, objeto da disputa, for um bem da vida importante para o convívio social, essas pessoas que vivem nesse contexto aí em que esse conflito de interesse surgiu, todas as pessoas, elas entenderam em dado momento de criar um conjunto de normas para dizer com antecedência quem é que deve ter acesso a determinado bem da vida em certa situação. Um raciocínio lógico. Imagine que vocês fazem parte de uma comunidade que foi largada num lugar primitivo. Imagine uma sociedade primitiva, um conjunto de pessoas. Naturalmente, no evoluir natural desse conjunto, dessa comunidade, haverá um grupo que, por ter uma propensão natural, não importa qual é o motivo, esse grupo vai ter uma atenção maior com a coletividade do que o comum das pessoas. Esses são, infelizmente, os nossos políticos, né? Vamos pegar no bom sentido, são os agentes políticos, aqueles que se tornarão agentes políticos.
Então, esse grupo percebe o seguinte: olha, está havendo muito conflito de interesse aqui envolvendo essas situações, isso está desestabilizando o nosso convívio. Vamos estabelecer aqui, então, o seguinte, para todo mundo, aí, para todo mundo, na situação X e Y, ocorrendo essa situação, quem tem direito a ter acesso a esse bem é quem estiver na posição X. Acabou. Já fica dito com antecedência quem é que deve ter acesso a determinado bem da vida em certa situação. Vocês dá para vocês perceberem que aí, nesse quadro, esse grupo de pessoas, esse grupo criou a norma. Na situação X, havendo uma disputa, quem deve ter acesso ao bem da vida é quem estiver na posição Z. Pronto. Essa norma é uma norma geral, será aplicada a todos. Ela é abstrata, ela não foi criada para o caso concreto. E ela é impessoal, pouco importa quem é que esteja naquela situação. Essa criação de normas gerais, abstratas e impessoais é própria da atividade legislativa. Então, identificados os bens da vida, aqueles bens que, quanto aos quais se constata que, se houver um conflito de interesses, há uma possibilidade de desequilíbrio, criam-se normas que dirão com antecedência quem é que deve ter acesso àquele bem da vida, na situação tal. Esse bem da vida, que mereceu essa atenção, é um bem juridicamente tutelado, a partir do momento em que você identifica uma norma que rege o acesso a ele. É um bem juridicamente tutelado. Existem bens que não são juridicamente tutelados? Claro que existem. Nas nossas relações domésticas, nas nossas relações de amizade, né? O tratar o outro educadamente, dando bom dia, boa tarde ou boa noite, é um bem da vida. E pode haver um conflito em torno do bom dia, boa tarde, boa noite? Pode. Pode. Isso é juridicamente tutelável? Bom, enquanto ficar nesse conflito, aí você não me deu bom dia, porque eu não lhe vi, não tem problema. Ou eu não quis lhe dar, também não tem problema. Ou porque deve-se pegar no garfo ou na faca com a mão esquerda ou com a mão direita, também é norma. Mas não é uma norma em torno de... não é uma norma jurídica, porque o pegar com a faca com a mão esquerda ou com a mão direita, a não ser que seja uma situação muito inusitada, não vai gerar efeito jurídico nenhum. Então, há bens que são juridicamente tutelados, há bens que não são juridicamente tutelados. Interessam-nos os bens que são juridicamente tutelados. Aqueles em torno dos quais, se houver um conflito, há um potencial para desequilíbrio social. Portanto, esse grupo cuida de criar um conjunto normativo, que a gente já sabe que é o direito positivo, não há novidade no que eu estou dizendo aqui, um conjunto normativo que dirá com antecedência, diante da situação X, qual dos sujeitos deve ter acesso ao bem da vida. Esse, ao qual o conjunto normativo assegura o acesso ao bem da vida, é o titular do interesse juridicamente protegido. O outro, que deve respeitar o acesso que o primeiro deve ter ao bem da vida, é o titular do interesse juridicamente subordinado. Não há mistério nisso. Nenhum mistério. O que for titular do interesse juridicamente protegido está numa situação jurídica ativa. O que é titular do interesse juridicamente subordinado está numa situação jurídica passiva. Eu estou agora aplicando expressões técnicas para aquilo que já vimos é da vida, porque nós fizemos a opção de trabalhar com isso tecnicamente. Mas a situação é uma situação absolutamente comum. Então, está aí a criação de um conjunto normativo que dirá, mediante normas gerais abstratas e impessoais, diante de uma situação X, quando ela surgir, daí é que tratar-se de abstrato, qual é o sujeito que deve ter acesso ao bem da vida. Esse será o titular do interesse juridicamente protegido, estará na situação jurídica ativa, outro é titular do interesse juridicamente subordinado, estará na situação jurídica passiva. Veja só, se eu tenho mais de um sujeito, identifico a possibilidade de um deles estar numa situação jurídica ativa e outro na situação jurídica passiva, obviamente que há um elo entre esses sujeitos. Há um elo. Esse elo é a relação mantida entre eles
que, como é uma relação regulada pelo direito, é uma relação jurídica. Então, eu vou identificar aí uma relação jurídica. Nesse caso específico, constato que há, nessa relação jurídica, um conflito de interesses que é regulado pelo direito. Nas relações jurídicas, há sempre conflito de interesses? Há pelo menos um potencial para surgimento de um conflito de interesses. Numa relação jurídica entre um casal casado, quando tudo está em paz, tudo está em paz. Mas pode surgir um conflito de interesses e um deles, por exemplo, querer se divorciar. A relação jurídica entre locador e locatário. Quando tudo está em paz, o locador garante ao locatário a posse direta, vamos imaginar, do bem imóvel, que seja um contrato de aluguel de bem imóvel, a posse direta do bem imóvel, e o locatário, de sua vez, paga pontualmente o valor devido a título de aluguel. Relação jurídica. Potencial para complicar? Esse potencial existe desde que ela nasceu. O locador, com toda certeza, queria um aluguel maior. O locatário, com toda certeza, queria um aluguel menor. E por aí vai. Mas eu tenho um conflito de interesses regulado pelo direito. Veja que esse conjunto regulado pelo direito é o direito positivo. Veja que esse conjunto normativo, ele se dispõe a regular, se possível, não, ele se dispõe a regular todas as situações da vida. Todas. Obviamente, não há como criar textos normativos para todas as situações da vida. Mas há como você extrair de um determinado conjunto de normas, normas que não são extraíveis de texto, mas que podem ser identificadas, concretizadas, casando com o que eu já disse antes, para resolver situações da vida. É por isso que vocês ouviram lá em direito constitucional nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito. Não disse qual é a situação, é nenhuma, qualquer caso da vida pode escapar à apreciação do Poder Judiciário. Ou seja, por que não pode escapar à apreciação do Poder Judiciário? Porque há uma regência jurídica para isso aí. E se está havendo uma situação de conflito, o Poder Judiciário poderá sempre ser chamado a resolver. Olhe como isso, nos dias sombrios que vivemos hoje, olhe como isso repercute. Vocês ouvem dizer o tempo inteiro aí que o Supremo Tribunal Federal está invadindo a esfera legislativa, que está havendo uma judicialização da política. Raciocinemos. O Supremo Tribunal Federal, esqueça aquele diabo daquele inquérito que ele mesmo criou, ele mesmo julga, ele mesmo acusa, ele mesmo está fazendo tudo lá. Esqueça aquilo ali que é uma anomalia. O Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, atua sem ser provocado? Não. Quando se diz que o Supremo está atuando de uma maneira tal que está tomando um espaço do Poder Legislativo ou um espaço do Poder Executivo, é porque houve uma judicialização de um conflito. Alguém provocou. E o Poder Judiciário não pode dizer não resolvo. Não pode. Nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito pode escapar à apreciação do Poder Judiciário. A atividade jurisdicional terá que ser desenvolvida. Então, vocês têm o que aí, até agora? Vocês têm um quadro representativo da existência de um conflito de interesses regulado pelo direito, em que, vejo que esses bonequinhos aí estão em paz um com o outro, cada um está se reconhecendo na qualidade de quem se encontra numa situação jurídica ativa e de quem se encontra numa situação jurídica passiva. O problema surge quando um deles se entende na situação jurídica ativa e o outro também. Então, um manifesta uma pretensão e o outro resiste, porque não há um acordo entre eles. Nenhum deles se identifica na situação jurídica ativa e passiva.
os dois se sentem titulares de interesses juridicamente protegidos. Nasce assim, com isso, um quadro que é um conflito de interesses regulado pelo direito e qualificado por uma pretensão resistida. Essa é a patologia social da qual nós vamos cuidar, vocês se propõem a cuidar o resto da vida, que é a lide, o conflito de interesses, regulado pelo direito e qualificado por uma pretensão resistida. Há, de um lado, uma pretensão, o bonequinho aí tentando ter acesso ao bem da vida, e, do outro lado, uma resistência. O outro, numa posição de quem quer impedir que o primeiro tenha acesso ao bem da vida. É preciso, então, diante desse quadro, agora perceba a importância do que eu estou dizendo. Aquela comunidade a que eu me referi, obviamente que nela já havia ali pessoas preocupadas e que atuavam relativamente, por exemplo, a proteger idosos, crianças, adolescentes, a criar situações favoráveis à preservação da saúde, da segurança de todos. Vocês percebem que isso aí é uma atividade claramente administrativa. Claramente administrativa. Disse também que nessa comunidade houve quem cuidasse de elaborar normas gerais, abstratas e impessoais, para dizer com antecedência, diante de certas situações, quem é que deve ter acesso ao bem da vida. Essas normas gerais, abstratas e impessoais são fruto da atividade legislativa. Quando surge esse quadro aí, esse conjunto normativo não está sendo suficiente para resolver o problema. Eu tenho um quadro que é a lide, conflito de interesses regulado pelo direito qualificado por uma pretensão resistida. Eu disse para vocês antes que o conflito de interesses regulado pelo direito implica a existência de uma relação jurídica. Então, o conflito de interesse regulado pelo direito é relação jurídica, qualificado por uma pretensão resistida. Então, eu posso dizer que lide é o conflito de interesses regulado pelo direito qualificado por uma pretensão resistida. Como posso substituir essa expressão, conflito de interesse regulado pelo direito, pela expressão relação jurídica, e concluir que lide é relação jurídica qualificada por uma pretensão resistida. Confere? Não tem nenhum mistério nisso. Tanto, basta eu substituir as expressões. Então, eu posso também dizer que lide é uma relação jurídica qualificada por uma pretensão resistida. Muito bem. Qual é o quadro que temos, então? Nós temos um quadro em que há um conflito de interesses. Esse conflito de interesses é regulado pelo direito. Nenhum dos sujeitos envolvidos nesse conflito de interesses se reconhece numa situação jurídica passiva. Todos eles, ou ambos, se forem dois apenas, acham que estão em situação jurídica ativa, portanto, entendem que são titulares de interesses juridicamente protegidos. Não há, portanto, como se chegar a um acordo entre eles, porque aquele conjunto de normas gerais, impessoais e abstratas, esse conjunto ele não é suficiente para resolver o problema, porque esses sujeitos, olhando para esse conjunto, cada um invoca para si uma proteção normativa, seja porque um diz assim, a norma aplicável a esse caso é essa. Aí o outro diz, não, não é essa, é aquela. Ou porque ambos se deparam com o mesmo texto normativo, por exemplo, e cada um extrai desse texto normativo uma interpretação distinta, interpretação essa que, aplicada ao caso, na visão de cada um, coloca cada um numa situação jurídica ativa. O problema é de interpretação de um único texto. O fato é que esses sujeitos não conseguem se resolver. Na quase totalidade das vezes, essas pessoas conseguem se identificar como titulares de interesse juridicamente protegido e titulares de interesse juridicamente subordinado, como eu já disse para vocês. O comum é o quê? Você chega numa loja, compra a camisa, eu pago a camisa, eu pago o preço e levo a camisa. Resolveu ali o problema. Por quê? Se eu quero a camisa, eu tenho que pagar. E o outro, se receber o dinheiro, tem que entregar. Por quê? Que acontece em 99,999% das vezes. Quem deve, paga, quem entrega, e quem deve, paga, e aquele, numa operação de compra e venda, aquele, quem quer o bem, paga o preço, e aquele que recebe o preço, entrega o bem.
É o que acontece na quase totalidade das vezes. Mas há situações em que não se chega a uma conclusão. Essas situações são muito poucas, comparativamente com as situações em que o quadro se resolve sozinho, naturalmente, porque os sujeitos envolvidos conseguem perceber em que situação estão. Mas nessas situações aí, em que esses sujeitos não conseguem perceber quem é que está na situação jurídica ativa e quem está na situação jurídica passiva, eu tenho aí um potencial para gerar um desequilíbrio social. E aí aquele mesmo grupo chega à conclusão de que, ao lado de esse grupo é o Estado, né? Ao lado de esse grupo ter uma face voltada para administrar saúde, segurança, educação, ter outra face voltada para produção de normas gerais abstratas e impessoais, uma face, pois, legislativa, a primeira é uma face administrativa, esse grupo percebe que ele precisa ter uma terceira face. Não necessariamente em ordem cronológica, estou falando aqui no aspecto didático, a terceira face, que é a face voltada para, diante de um conflito de interesses regulado pelo direito e qualificado por uma pretensão resistida, dizer quem é, qual daqueles sujeitos é titular de interesse juridicamente protegido. Dizer qual é o direito que deve ser aplicado no caso concreto. Dizer qual é o direito. Dizer o júris. Júris dizer é, pois, uma atividade jurisdicional. Surge aí a jurisdição. A jurisdição surge nesse contexto. Um contexto em que há necessidade, diante de um conflito de interesses regulado pelo direito e qualificado por uma pretensão resistida, de identificar qual é a norma geral que deverá ser aplicada naquele caso concreto. Extraindo-se com isso, olha como agora tudo começa a se casar, a norma individualizada do caso concreto. A norma individualizada do caso concreto, nela haverá identificação, afinal, de quem é titular do interesse juridicamente protegido e quem é titular do interesse juridicamente subordinado. A atividade jurisdicional consiste nisso. Então, na essência, é isso que é a jurisdição. Mas a gente precisa de um revestimento técnico para isso. Por quê? Bom, por quê? Vamos pegar aqui. Você tem situações em que, por exemplo, o município entende que um determinado açougue não está seguindo as normas sanitárias, está pondo em risco a saúde pública. Então, o município diz assim, açougue, você está descumprindo as normas sanitárias e eu vou interditar o estabelecimento. Olha o que aconteceu. O município aplicou o direito. Ele pode dizer para o açougue, você não está cumprindo as normas sanitárias, e o açougue, ou a pessoa do açougue, estou cumprindo. Conflito de interesse. Aí ele vem e pá, interdita. Vocês estudaram, não sei ainda se estudaram em direito administrativo, a autoexecutoriedade dos atos administrativos. Ele vai e interdita. Ele está aplicando o direito. Ele mesmo. O que é que o órgão jurisdicional faz? Aplica o direito. Então, o próprio município identificou a norma, ele mesmo aplicou a norma, interditando o açougue. Então, há quem diga que há áreas em que a atividade jurisdicional e a atividade administrativa se misturam. Há quem diga que, diante desse papel normativo que eu acabei de mostrar para vocês da atuação dos órgãos jurisdicionais, esse papel normativo consiste na criação de normas. E o que é que o Poder Legislativo faz? O Poder Legislativo, mediante uma atuação legislativa, põe no comércio jurídico textos normativos dos quais se extraem normas. É o Poder Legislativo que
enche a piscina de bolinhas de texto normativo, criando ali não só um quadro de vários textos normativos extraíveis, dos quais se extraem normas específicas, como também um quadro em que você olha para todo aquele conjunto e dali extrai normas que não, dali se extraem normas que não têm um vínculo direto com determinado texto. Então, você tem aí produção de normas. Então, há quem diga que tanto o judiciário quanto o legislativo têm uma atividade normativa. Então, precisamos estabelecer, identificar o que é que, de fato, caracteriza a jurisdição. Quais são as características que a jurisdição tem que tornam elas, as características que tornam a jurisdição algo diferente de qualquer outra atividade que possa ser exercitada. Entra em cena o conceito de jurisdição. Eu poderia começar a aula com o conceito de jurisdição. Não tenho interesse nisso. Eu tenho interesse em que vocês saibam por que é que esse conceito existe. Nós vamos pegar esse conceito e vamos debulhá-lo, tal qual se faz com um milho, tirar caroço por caroço dele, para a gente entender esse conceito. Por que é que ele existe? Ele existe porque nós temos diversas atividades estatais, porque nós temos atividades estatais desempenhadas por outras faces do Estado que não a face jurisdicional, e que parece com a face jurisdicional, porque nós temos na face jurisdicional desempenho de atividades que são administrativas, quando um tribunal delibera no sentido de fazer um concurso público e cooptar servidores ou magistrados, é uma atividade administrativa. O concurso público feito pelo Poder Judiciário não tem diferença nenhuma na essência do concurso público feito pelo Poder Executivo. Mesma coisa, atividade administrativa. Então, temos que identificar o que é que caracteriza essa atividade jurisdicional. Ao lado disso, temos que ter a cautela, uma cautela específica, porque essa atividade jurisdicional ela não é apenas do Estado, como eu disse no começo, ela também é desempenhada, pode ser desempenhada privado, no âmbito privado, por árbitros, seja um árbitro, por um juízo arbitral, seja esse juízo arbitral um juízo singular, um árbitro, seja esse juízo arbitral um juízo colegiado, um tribunal arbitral. Então, eu tenho que identificar com precisão o que é que caracteriza a jurisdição. Aí a gente deságua nesse conceito de jurisdição. Jurisdição, a gente vai debulhar esse conceito todo. Jurisdição é a função atribuída, uma função, pois, a um terceiro, já comecei a distinguir do município quando fecha o açougue. Que o município ali é um dos envolvidos na situação e ele próprio tomou deliberação. É a função atribuída a um terceiro, imparcial, não é um terceiro qualquer, porque senão ele se deslegitima, ele não pode ter interesse na solução do conflito. A função atribuída a um terceiro imparcial de realizar o direito. Olha só, o município, quando fechou o açougue, ele realizou o direito, mas ele não exerce a jurisdição, porque logo no começo você percebe que ele não é um terceiro. Então, você já começa a separar as coisas. É a função atribuída a um terceiro imparcial de realizar o direito de modo imperativo, porque o que ele disser vai ter que ser seguido. E criativo, nós vimos aqui o papel criativo. Seja reconhecendo, seja efetivando, seja protegendo situações jurídicas. Quem exerce a jurisdição vai, por exemplo, reconhecer que Bernardo deve a Antônio R$100.000, como também poderá, diante do fato de já ter havido esse reconhecimento, efetivar, fazer com que Bernardo pague a Antônio R$100.000, e se Bernardo não pagar, pode-se pegar bem dele, avaliar, alienar, apurar o dinheiro e pagar no lugar dele. Então, eu estou efetivando. Ou protegendo.
Pode ser que Antônio diga para o juiz: seu juiz, Bernardo me deve 100 mil e está se desfazendo do patrimônio dele, para não me pagar quando a dívida vencer. Estou falando um outro quadro, de um contrato, por exemplo. Então, eu quero que Vossa Excelência já mande separar bens dele para quando vencer a obrigação dele, ele me pagar. Eu estou protegendo. Então, seja reconhecendo, seja efetivando, seja protegendo situações jurídicas, concretamente deduzidas. O Poder Judiciário não é órgão de consulta. Ele recebe o órgão jurisdicional, seja o Poder Judiciário, seja o juiz arbitral, ele vai receber um caso concreto para ser resolvido. Ele não vai receber uma consulta. Olha, no caso X, quem é que teria razão? Não é atividade do Poder Judiciário. O Poder Judiciário reconhece, efetiva ou protege situações jurídicas concretamente deduzidas. O Poder Judiciário e o juiz arbitral, o órgão jurisdicional. Como é que ele faz isso? Mediante a produção de uma decisão. Decisão essa que é insusceptível de controle externo, pode até ter um controle interno, recurso, mas para um órgão jurisdicional sempre. E apta a se tornar imutável. Uma vez esgotadas as vias recursais, ela se torna imutável, não vai poder mais ser mudada. É a chamada coisa julgada, você já deve ter ouvido usar essa expressão. Então, esse aí, meus queridos, é o conceito sobre o qual trabalharemos no próximo encontro. Aqueles que estavam no início viram que eu disse que hoje o nosso encontro teria 1 hora de duração, porque eu tenho, infelizmente, um compromisso, tenho que sair daqui no máximo 8 horas. Então, está aí o conceito de jurisdição, que é em cima do que trabalharemos no nosso contato. Eu tive o cuidado de fazer uma montagem em que fomos buscar, ao longo dessa atividade síncrona, aquela noção de direito positivo, de cientista do direito, de ciência do direito. Percebam bem? A noção de papel criativo, de norma geral do caso concreto, de norma aplicável ao caso concreto, de norma individualizada do caso concreto. Casei tudo para a gente desaguar nesse conceito que a gente vai, como eu disse, debulhar no nosso próximo encontro. Lamentavelmente, é uma coisa que eu não gosto de fazer, eu adoro dar aula, né, mas vou ter que hoje interromper com 50 minutos de antecedência, certo? Não pude marcar para um horário mais tarde, porque 11 horas ficou marcada uma reunião de departamento, importantíssima, todos os professores têm que participar. Então, eu fiquei prensado, não tive alternativa. Eu peço, por isso, perdão a vocês pela interrupção, e nós nos encontraremos na próxima quarta-feira para trabalhar esse conceito que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Certo, meus queridos? Um bom resto de semana para todos, né? Que Deus os proteja, muita saúde, muita paz, e com fé em Deus estaremos aqui na próxima quarta-feira. Abraço grande. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada pela aula. Obrigado, professor. Boa semana.